Bom dia. Quem está chegando aí comigo? Bom dia, bom dia. Se nem sabe onde chegar. André, minha querida. Respondi pra você agora há pouco. Quem se soltar da vida vai gostar. E a vida vai gostar de volta em dor. Bom dia, bom dia. Quem já tá na escola. Quem tá aí ainda pensando em vir. Quem tá com muito medo de vir pra escola. Vai dizendo pra mim aí, bom dia, meu sonho. Essa música, um dia após o outro. Bom dia, Patrícia. Claudinha maravilhosa. Quero clientes como você, que compra até o que eu não tô vendendo pra você. Amo você. Depois nós temos que ter um tete a tete. A Cláudia faz parte da escola 1, do grupo que nós estamos encerrando agora, em março. E aí o que aconteceu? Eu abri inscrições pro grupo 2. E a Claudinha já comprou o grupo 2, que não é o grupo dela. Pensa um negócio desse. Aí agora eu vou ter que ajustar lá com a Cláudia depois, né? Porque ela comprou um grupo que não é o dela. Se ela vai seguir na escola é um outro grupo, de um outro jeito. E hoje, inclusive, nós temos aula do grupo 1 da escola, que é um grupo top, maravilhoso. E hoje eu trouxe esse assunto pra gente falar, né? Esse assunto... E eu tô gostando dessas lives às 6 horas. O que vocês estão achando das lives às 6? Não que eu não venha fazer à noite, talvez até eu faça no dia que eu faça... de manhã eu faço também um à noite, talvez com temas diferentes. A gente vai avaliando como vai seguindo e como vai sendo mais útil para as pessoas, né? Mas o que vocês estão achando das lives às 6 da manhã? Bom dia, Karen. Bom dia, Roque. Bom dia, irmã. Chegando por aqui. O que vocês estão achando de manhã? Tem uma coisa interessante que é assim, ó. Do jeito que eu acordo, maravilhosa. A Cris é outra cliente top. Compra até o que a gente não vende. É outra que já tá inscrita pra seguir na escola. 2. Mas ela comprou 1, tá? Pensa numa mulherada top aí, ó. Por quê? E aí, pegando isso das gurias, né? Quando a gente tem algo que é bom, a gente precisa realmente tomar isso. Porque ontem até eu coloquei um depoimento, né? Ontem, não lembro. Chega todo dia coisa muito boa pra nós. Todos os dias. Chegam coisas maravilhosas, coisas incríveis da nossa vida. Mas é como se a gente tivesse com um véu sobre os olhos, sem perceber, sem enxergar. De manhã é um momento em que a gente acorda. Por exemplo, do jeito que a gente acorda, do jeito que a gente se olha, do jeito que a gente sai do nosso quarto, do jeito que a gente deixa a nossa cama, se tá arrumada ou não tá arrumada, é o jeito que a gente leva o nosso dia, é do jeito que a gente faz um café para tomar, é do jeito, ou seja, o start que eu dou de manhã pro meu dia é o que leva o meu dia se tornar o dia que é. Então se eu acordo de manhã atrasada, atropelada, colocando o celular lá no desperta, esse dia que eu vou ter um dia enrolado, um dia complicado, um dia pesado. E muitas vezes nós não percebemos o que estamos fazendo conosco. Então fazer as lives pela manhã, ela vai ajudar você já ir presente em você. Vai ajudar você a estar dentro de você na inteireza que você é. Porque, de verdade, muitas vezes nós não estamos em nós. Nós estamos... Bom dia, Rosane. Bom dia, bem-vindo. Vão clicando e convidando mais alguém para estar aqui. Ó, o Roque me trouxe um cafezinho numa caneca super mega estilosa. Que essa aqui, por coincidência, é da Rosane, não a Rosane Velasque. A Rosane que está aqui, a 5961, que comentou aí há pouco. A Rosane que vendeu essa caneca.
E diz o seguinte nessa caneca. Diz assim: você é do tamanho dos seus sonhos. É o que diz nessa caneca. Você é do tamanho dos seus sonhos. E de verdade é. De verdade é. Porque e eu quero convidar você a olhar para isso. O que você tem sonhado? E a gente pode pensar o que eu tenho sonhado para mim, para o meu umbigo, para minha vida, para bem perto. Mas o que eu tenho sonhado além de mim, para quem convive comigo, já é um pouquinho melhor. Mas o que eu tenho sonhado para o mundo. E nós estamos passando um tempo que nós precisamos sonhar amorosamente com o mundo, com as coisas que no mundo estão acontecendo, e emanar de nós e a partir de nós, do nosso mundo interno, algo que reverbere lá adiante. Já vou desligar essa música porque hoje é aula mesmo. Muita aula. Porque eu quero falar exatamente das escolhas conscientes e inconscientes que nós escolhemos todos os dias. E aí, essa música é do Thiago York, se vocês não prestaram atenção, ela fala um dia após o outro, cada coisa em seu lugar, e nada como um dia após o outro. A vida, ela é mais simples do que nós imaginamos ser. Se não sabe aonde chegar, é correr em vão. Você já pode perguntar para você mesmo aonde quero chegar. E aí ele tem essa frase maravilhosa: se você se soltar, da vida você vai gostar. E se tropeçar, do chão não vai passar. Se 7 vezes cai, levanta 8. E aí, tem situações na nossa vida que a gente vai cair. Tem situações que nós não vamos superar nunca. Mas o segredo é cair e levantar. Sentir. Se tristeza tiver, se sente. Se dor se carrega, se sente. A vida, ela se torna mais leve, mais livre, mais inteira quando nos soltamos. E essa parte, olha que bonita. E a gente pode entender um monte de coisa, né, sobre essa parte. No final, todas as peças voltam para a mesma caixa. Ontem nós fomos convidados a pensar, né? Ontem iniciamos esse processo que para os cristãos se chama quaresma, para outros é simplesmente um tempo qualquer. Mas um tempo de 40 dias, tempo suficiente. E ontem nos lembrava que nós éramos pó e pó voltaremos. Mas o quanto nós vivemos sem perceber isso em nós. Então, pode esperar. O tempo vai dizer, no final do jogo, todos voltam à mesma caixa. E essa música depois vocês podem escutar, porque ela verdadeiramente é uma oração profunda e amorosa sobre a vida. Por que nós então não vivemos com a grandeza que de fato é a vida para nós? Porque nós não nos soltamos na vida. E aí eu quero hoje trazer esse tema. Tudo que vivemos são escolhas nossas, conscientes ou inconscientes. E essas mesmas escolhas, elas determinam a vida que eu estou vivendo. E aí você pode se perguntar: que vida estou vivendo? Que vida eu estou vivendo? E aí, muitas vezes as pessoas acham que a vida que a gente está vivendo assim, tá ótimo, tirei 15 dias de férias agora. Tá ótimo, troquei meu carro nesse final do ano, deu pra trocar de carro. Não é disso que eu tô falando, tô falando de coisa. Tô falando de quê? De vida. Não tô falando da casa, não tô falando do seu dinheiro na conta bancária. Não é disso que eu tô falando. Isso tudo é top das galáxias. Porque todo dinheiro, tudo que chega a nós,
ele é bênção para que a gente aproveite e usufrua mais. Mas enquanto nós não sairmos desse lugar que eu quero trazer para você, que é a primeira frase que eu quero trazer, vítimas não prosperam. E não estou falando de dinheiro. Prosperar significa tudo em sua vida. Prosperar nas amizades, prosperar na saúde, prosperar na alegria, prosperar na paz, na tranquilidade, na vida. Vai dizendo para mim se está fazendo sentido para você o que eu estou dizendo. E eu vou lembrar vocês que estão aqui, principalmente os novos. Aqui eu só falo de coisas profundas. Ficar com o pezinho só sentado na borda da piscina, botando os pezinhos na água e dizendo que tá ótima a piscina, não é o lugar. Aqui. Por quê? Porque eu sei que existe um lugar muito mais profundo e que é muito mais tranquilo, que é muito mais maravilhoso para aqueles que se permitem. Então, nós não prosperamos porque nós vamos para esse lugar, de novo, prosperar na vida. Não é dinheiro, mas é inclusive também dinheiro. Sei de pessoas que não conseguem ter uma vida adulta, porque não conseguem se sustentar. Isso é porque a pessoa está num lugar errado. Porque na vida há abundância em tudo. E quando lembra quando eu comecei a perguntar para você qual o seu sonho? Talvez seja só para você, seja para sua família, mas você pode ampliar um pouco mais. Então vamos lá. Vítimas não prosperam porque daí você vai dizer assim, Jaque, mas realmente minha vida é muito difícil. Tem uma diferença em gente que é vítima, porque eu fui vítima. Sim, eu fui vítima do meu marido, vítima do meu pai, vítima do meu chefe, vítima do meu sócio, vítima da minha superiora, vítima sei lá de quem você quer enfiar aí nesse lugar. Porque você não sabe o que eu vivi. Eu realmente sou vítima. É muito diferente o meu caso do que o caso das pessoas que se fazem com vítima. Veja fulana, ela tem tudo, ela não precisa se sentir uma vítima. E aí eu vou dizer para vocês, tanto esse discurso, que é só um discurso da mente racional, quanto realmente quem se faz de vítima, não tem diferença. Porque em ambos os casos, o que acontece? Esse ser, esse indivíduo, ele não reconhece, ele quer justificar, ele quer validar. Eu sou uma vítima. É tipo assim, sabe? Aconteceu um problema hoje no meu médico, mas essa doença que eu tenho é pior. O médico disse que esse caso é raríssimo, ele dá em milhões de pessoas. Eu fui a premiada. Sabe, eu tava lá hoje no banco, bem na hora que eu fui pagar minha conta, acredita que emperrou a máquina, o sistema travou, nunca isso aconteceu. Acredita que isso aconteceu comigo? Postura de vítima. Sempre essa vítima, ela é diante da vida e que tem sim, a vida tem tragédias grandiosas. E que as pessoas muitas vezes chegam até mim aqui querendo dá pra mim apagar isso do meu passado, dá pra isso cancelar, dá pra eu tirar. Como que eu vou tirar a sua vida, a sua história, a sua grandeza, o que faz você? Quando a gente está falando do sistêmico, da vida, dessa abordagem, a gente não tira. Eu falei na aula passada para vocês, nós incluímos. Nós acolhemos, nós sentimos, nós respiramos, nós integralizamos. E quando nós permitimos isso, a paz na nossa alma. Aqui não se trata... Ontem eu atendi uma mulher, até à noite eu conversava com o Rock, nós acabamos depois conversando um pouco mais. À noite eu conversava. A pessoa dizia pra mim, Jaque, isso que tu tá dizendo pra mim, eu já fiz. Eu fui nisso consciente, eu tava consciente, eu sabia o que eu tava fazendo. Eu, deixa eu falar, né? E fiquei lá escutando todo o discurso. Top. Eu tava consciente, eu tava presente, é tudo isso que muitas vezes é dito. Mas entre dizer e realmente ser visceral dentro de você, é diferente. Do que eu falo, é um movimento na alma,
na alma da família, na alma interna, no seu coração interno. É disso que eu falo. E é disso que nós sentimos e percebemos. E é disso que na escola as pessoas de fato acessam a Escola Viva, que a gente está iniciando agora em março um novo grupo. Que coisa mais linda, irmã Silvia, que saudade, ela tem uma voz incrível, maravilhosa. Irmã Silvia linda, vem pra escola, tô te esperando. Escola da vida, escola. E aí a gente fala lá, né, escola do pensamento sistêmico. Quando você consegue entender que tudo na nossa vida é sistêmico, e você pode pegue, por exemplo, eu adoro que tem o samambaia por aqui. Pega uma folhinha de samambaia e observe a folhinha inteira. Pegue jabuticaba, eu também tenho aqui, eu amo. Eu amo jabuticaba. Aí você olha, é sistêmico. Por que aquela plantinha dá lá no caule? Aquela fruta dá lá no caule. Naquele sistema a frutinha dá lá no caule. Eu tenho do outro lado aqui a amora na minha janela. Por que as amoras dão lá no galho e não dão no caule? Então a gente fica olhando para a nossa vida e desconectando essa vida da natureza, do natural. Então vítimas, elas se sentem, e esse é o grande, as pessoas acham, coitada, ela é vítima. Não, as vítimas, elas são terríveis. Terríveis. Uma vítima é uma desgraça na vida de qualquer ser. Uma vítima é uma desgraça no mundo. E quanto mais nós sairmos do lugar de vítima, mais servir a vida e servir as pessoas e servir a humanidade, porque é para isso que todos nós estamos, independente do que a gente faça, independente da nossa função na vida, que é outra coisa. Eu tenho uma função, uma atividade, um trabalho, é uma coisa. Agora, todos nós estamos a serviço da vida que flui para mim, da vida que fluiu até mim. E aí, primeiro ponto para você olhar, todas as vítimas, elas são muito mais importantes do que todo mundo. Aconteceu comigo, é só comigo. Foi pra mim que aconteceu isso. Foi quando eu cheguei lá, bem no caixa ia me atender. Foi quando esse médico viu que essa doença era só pra mim. Se sentem muito importante. Vão para um lugar de uma importância sem fim. E aí, Lacan dizia, né? Lacan é um dos discípulos de Freud, mas Lacan trazia. E aí tem as irmãs, as psicólogas, deve ter psicólogas, sempre tem, né? Ele trazia o seguinte, que não importa o que fizeram com você. O que importa de verdade é o que você faz com o que fizeram de você. Então isso quer dizer que o poder de escolha diante de qualquer situação é nossa. Então por que nós não escolhemos? Por que nós não escolhemos sair do sofrimento, sair da dor, sair dos medos, sair da raiva, sair da mágoa, sair do desespero? E é tão interessante isso. Ontem a irmã Sônia me ligou à tarde e eu compartilhei com ela umas coisas do dia de ontem, quero compartilhar com vocês. Eu coloquei um vídeo ontem, se vocês não assistiram, vão lá assistir, que fala sobre relacionamento de casal. E nesse vídeo diz exatamente essa frase: dê as costas para sua família de origem, para você seguir bem no seu relacionamento de casal. Eu fui bombardeada no Instagram com perguntas, porque as pessoas vão lá, elas não querem entender. Inclusive eu disse assim, leia, meu querido, o que eu descrevi. Isso só é possível fazer com honra e gratidão. É só possível fazer com amor tremendo pelos nossos pais. Porque, e do mesmo jeito serve, né? Pra irmã que... Pra irmã Inelda, que seguiu a vocação religiosa, pra irmã Sônia, que seguiu a vocação religiosa. Significa que eu preciso sair daquele clã e seguir o meu sonho. O meu destino, a minha missão, a minha vida, a minha história. E isso é bonito demais. E as pessoas, elas não querem entender. E aí a pessoa me bombardeou, mas como eu geralmente dou atenção, converso, pergunto. E ele disse, mas por quê? E daí fui conversando, até eu descobri que a pessoa era separada. Porque ela começou me atacando. Que honrar pai e mãe, é isso, aquilo. Inclusive estudei em escola de religiosa, não sei, nem lembro escola, tal.
Eu escutando, lá no bate-papo. Ainda, e assim, eu acho que as pessoas quando agridem, elas precisam de ajuda, né? Aí, até eu chegar ao ponto que ele acabou dizendo que tinha era separado da esposa, porque a família da mulher se metia muito no casamento. Eu digo, meu querido, bingo! É isso, dar as costas é dizer agora é comigo. Dar as costas é assumir o que está comigo no lugar. E não se fazer de coitado, que eu tenho que precisar ainda. E em quantas coisas da nossa vida nós estamos no papel da vítima? É o outro que faz comigo. Mas a vítima, ele é alguém que manipula. E olha o que o Bert, que daí é o pai das constelações lá, olha o que o Bert traz sobre isso. Tá fazendo sentido pra você? E aí você pode dizer, percebe vítimas no seu entorno? Percebe pessoas vítimas em volta de você? E aí, o Bert diz assim, ó, vítima é uma postura escolhida, é uma postura escolhida. E é uma frase bem clara do Bert que diz assim, ó, o papel de vítima é a mais profunda vingança velada. O papel de vítima é a postura de vingança mais velada. Significa que essa pessoa, então, essa vítima, ela é capaz de manipular todos os que estão em volta. E aí ela não se acha pior, ela se acha mais importante. Perceba que quando eu estou tratando desse olhar sistêmico como um todo, eu tenho que olhar tudo e não pedaços daquilo que acontece. Perceba que não importa o que aconteça com a pessoa, se ela tem uma postura diante da vida como vítima, ela olha para a vida como se a vida sempre devesse ser algo para ela. Nunca a vida é generosa com ela. Só que, como dizia aquela música, no final das contas, e o que nos lembrava ontem que somos pó, no final das contas, tudo, as pecinhas todas voltam para a mesma caixa no final do jogo. Mas entre o início e o fim do jogo, existe um caminho, existe esse lugar, existe essa grandeza de estar vivos. E que nós, por não estarmos conectados conosco, nós não percebemos. Então, uma vítima muitas vezes está escolhendo inconscientemente, porque sempre tem um lugar de solução, um caminho diferente. Insisto em dizer, existem dores em nós, existem problemas em nós, vai existir dificuldades no nosso existir. Em todos os nossos. E terão alguns que nós vamos carregar todos os dias de nossa vida até o último dia. Porque são coisas que não adianta a pessoa dizer assim, ressignifica, dá um novo sentido. Não. Porque aí tem eu também sou coach, vocês sabem quem me acompanha aqui, né? Existe uma diferença. Por exemplo, o coach, a gente vai trabalhar o resultado. Você tem que fazer o resultado acontecer. É o que aquela minha cliente dizia, eu fiz tudo, eu sei, eu estava consciente. Se eu olhar pelo coach, perfeito, mas de fato na sua vida o efeito na sua alma não aconteceu. E isso serve quando as pessoas dizem assim, já incluí meu papai, já incluí minha mamãe, já incluí tudo que aconteceu comigo, mas continua reclamando, continua insistindo, continua tendo menos prosperidade, menos alegria, menos tristeza, ou seja, a vida toda fica no menos. No menos. Então, de fato não integralizou, de fato não acolheu, de fato não aplicou aquilo que deveria aplicar na alma. Na alma. Na alma você não explica. Na sua cabeça racional você justifica. Com um monte de coisa. E sempre a justificativa parece ser algo que realmente dá uma razão forte para isso. Eu vivo nessa tristeza por isso. Eu sou infeliz porque meu casamento não deu certo.
Eu sou infeliz porque meu marido me abandonou e deixou eu com as crianças todas aqui. Então agora eu sou infeliz. Cuidado. Cuidado. Diz pra mim, tá fazendo sentido pra você? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? O que eu quero dizer? Que tudo, sua doença, sua saúde, sua alegria, sua tristeza, seu dinheiro ou a falta dele, seus bons relacionamentos, seu bom casamento, tudo com letras garrafais. Tudo é tudo. Não fica nada fora. É uma escolha sua. Por isso é tão, ao mesmo tempo que assusta. Como assim? Eu vou estar querendo ficar doente? Talvez você não prestou atenção, mas a sua doença mobiliza todo mundo em roda para você se sentir querida, amada, cuidada. Então, inconscientemente, você adoece para que você tenha isso. Então, vá olhando, vai dizendo para mim. Existe gente aí, vai dizendo para mim. Como? Se você tá aí, diz para mim, faz sentido para você? E você pode pensar, que coisas inconscientes eu estou fazendo na minha vida que eu não estou percebendo. E de alguma forma eu tô, inclusive, manipulando todos próximos de mim sem nem perceber. Me maltratando. Me judiando. Me sobrecarregando. Adoecendo. Que susto, Cris. Susto com o quê? Conta aí pra mim. E eu vou dizer pra vocês. Se você percebe assim, puxa vida, aqui na escola todos se fazem de vítima. Puxa vida, aqui os meus amigos, fulano é vítima. Sempre tem alguma coisa como vítima. Cuidado, porque você também nem percebe, você tá tendo comportamento sem nem perceber. E olha, a crise é da escola. Porque o maravilhoso disso é um ensino. De novo, para você que me ouve e que eu quero convidar você para vir para a escola, para estar na Escola Viva comigo e fazer essa jornada de 1 ano aí, aprendendo. Por quê? Porque, de novo, eu preciso entender para sair da ignorância. Entendo? Opa, isso eu não entendia. Que susto, eu não entendia. Estou agora entendendo dessa forma. Que vítima da verdade não são. Elas justificam a sua vitimização. Elas não são. Na real, elas escolhem aquele lugar. E para quê? Escolhe aqueles lugares para se vingar de algo. Eu já atendi gente em situações bem difíceis que a pessoa me disse com todas as letras: eu vou fazer e continuo fazendo, porque se meu pai e minha mãe não fizeram tal coisa, agora eles vão pagar por isso. E você acha mesmo que essa pessoa é vítima do pai e da mãe? Claro que não. Ela não é. Ela é uma manipuladora. Ela tá se vingando. E aí esse papel de se fazer de vítima, de doente, disso, daquilo que parou aqui na minha cadeira, pra ser atendida e cuidada, significa a mais profunda vingança que ela quer com os pais. E é óbvio que eu ajudo os pais a quererem enxergar tudo isso e sair desse círculo vicioso, né? De desgraça. Mas às vezes tem alguns pais com dificuldade ainda de perceber, né? Porque é tanta manipulação de uma vítima com a situação. Porque quando a gente está nesse lugar, a gente fica como se, de novo, todo mundo deva algo para mim. E há adultos, que eu estou aqui só com adultos nessa hora. Adultos, eles fazem o que precisa ser feito. Eles resolvem o que tem que ser resolvido. Eles realmente fazem. E aí, interessante, né? Alguém me chamou, quero ir para a escola. Eu digo, ok, daí eu passei as datas, passei os horários e tudo mais. E a pessoa, puxa vida, é de noite eu não vou conseguir. Eu digo, de verdade, você tem que definir o que você quer. Por quê? Porque essa mesma pessoa fez a jornada. Em alguns dias ela não conseguiu estar de manhã. Pobrezinha, tanto que ela me pediu, pode me passar a aulinha, que eu não pude chegar hoje na aulinha. Eu digo, posso, passei a aulinha. Aí eu passei a aulinha de manhã pra pessoa assistir, né, da semana passada.
Aí agora na escola não pode, porque de noite ela não pode, mas de manhã também ela não pode. Ai, que maravilha! Quem sabe então eu vejo um horário que seja alternativo cada vez no mês, o teu horário, eu faço pra você. Quem sabe, não pode ser assim? Pensa. E aí a gente pensa assim, coitada, ela não pode. Pensa que num grupo todo ela tem que ser a mais importante. Porque aí aquelas coisas que tem lá, que é de todos e para todos, não servem. Pra mim, olha, pra mim você tem que fazer algo diferente. Vai olhando, vai percebendo o quanto, se nós não compreendemos mais amplamente, com uma consciência mais clara, nós acabamos nos enredando nisso. E aí eu quero trazer para você olhar. E isso agora é para você olhar você, não os vizinhos, tá? Olhar você que tá aqui comigo. Em que níveis você agora está no seu nível de crenças? E para você ver assim, todos nós, numa certa medida, em algumas situações, em alguns momentos, nós podemos nos colocar no papel de vítima. E tá tudo bem. Na escola, a gente tem um poema interessante que a gente fala que é O Buraco. Depois, até não peguei, poderia, né? Existe um buraco, eu caio no buraco. De novo, existe um buraco e eu desvio o buraco. Existe um buraco e eu vou pela rua diferente, né? O que quer dizer? A gente pode até estar naquele lugar. Eu percebo e eu automaticamente saio de lá. Porque eu já compreendi que aquele não é o meu lugar. Aquele não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. E o papel de vítima, ele nos tira a liberdade da ação. O papel de vítima... Gustavo, meu querido, bom dia! O papel de vítima tira de mim a chance que eu tenho de fazer o que eu quero com a vida que está em mim. Percebe que o papel de vítima, ele me enfraquece? O papel de vítima, ele tira de mim o poder da ação, da realização. E eu quero que você perceba agora em que nível você traz as suas crenças de vítima. Se ainda tem em você. Para a gente sair desse lugar, é um trabalho contínuo e permanente em que a gente tem que buscar o autoconhecimento e o auto, que vem do alto mesmo, se conhecer. Porque senão, quando a gente se dá conta, a gente nas pequenas coisas, tipo assim, vamos só pegar? Vocês viram que o Rock me trouxe uma caneca de café. Se eu me faço como vítima, é nas pequenas coisas. Eu vou aqui, olho lá que tem um café e digo assim, puxa vida, tu fez café. Termino a live, vou lá na cozinha, vejo que fez café. Eu digo assim, puxa vida, você fez café e não me levou um café? Esse é o papel da vítima. Sempre ele recebeu menos, sempre ele teve menos. Se eu vou e olho, puxa vida, fez café, não levou pra mim um café, eu vou lá e faço café e tomo café. E não fico reclamando de não ter tomado café. E aí olhe, do que você tem reclamado que você não tem tomado? Do que você não tem acessado? E aí, os nossos níveis de crença, eles são tão enraigados em nós que nós não percebemos. Aquilo que eu sempre digo pra vocês, né? Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Enquanto a gente não tomar consciência e perceber o que não faz mais sentido, como uma roupa velha, que a gente tá lá, que não serve mais, a gente vai repetindo. As vítimas é uma desgraça pro mundo. Se tem uma coisa que a gente pode ajudar é as pessoas a sair desse lugar. Para o bem da humanidade. Para o bem da humanidade. Nem se trata da gente não precisar conviver com gente assim. Difíceis de conviver. Manipuladoras, sabe? Mas a gente conseguir no mundo reverberar algo muito melhor, que é a grandeza de quem nós somos, a amorosidade do que nós somos, a abundância que nós somos. Nós somos abundantes em todos os sentidos dessa palavra. E aí, o primeiro nível de crença é um nível das coisas que nos são ensinadas. E da onde? Quem nos ensina? Lá, quando a gente é criancinha, a gente só aprende por repetição, por similaridade.
Perceba que até hoje nós vivemos por similaridade. Agora, nesse exato momento em que eu esboço um sorriso, se você não percebeu, perceba que você também se prepara para uma ação de rir, porque é isso, nós aprendemos por semelhança. Então, o que eu quero dizer para você? Que você, a vida toda, tem muitas crenças que você está carregando, que você aprendeu olhando para seu pai, para sua mãe, para a professora, para as pessoas que conviveram com você, lá quando você era criancinha. E você está repetindo sem nem saber por quê. E lá, quando você aprendeu, aquelas pessoas eram tudo para você. Como que uma criança, por exemplo, olha para sua professorinha da primeira série na escola? E eu lembro da minha professorinha com orgulho, assim, tem lugar no meu coração. Ela era brava, 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 brava. E eu tinha um senso de perfeição, né? Lá, de ser perfeccionista em tudo. Então aquela professora me ensinou a fazer as coisas muito bem feitas, porque ela exigia muito que tudo tinha que ser muito bem feito. Tanto que a minha mãe conta que às vezes eu chegava em casa e passava todo o caderninho de novo, a limpo. Deixa eu contar pra vocês a desgraça disso. Por muito tempo, na minha vida profissional eu fiz isso. Podia ter um risquinho na ponta lá que ninguém nem ia enxergar, mas eu enxergava. Eu fazia a mesma coisa que a professorinha tinha me ensinado. Fazia tudo de novo. Porque tinha que ser perfeito. Até eu entender que a perfeição era um grande problema que a gente tinha que resolver lá da nossa fase ainda anal, lá de bebê. E aí eu comecei a trabalhar isso e liberar isso de mim. Porque a gente não precisa ser perfeito. Porque as pessoas não querem minha perfeição. As pessoas querem o que eu sou. E eu não preciso, com isso, fazer o peso na minha vida. Então as crenças, a menor das crenças, e olha só, eu contei pra você o que isso trouxe pra minha vida. O menor das nossas crenças é aquelas aprendidas com o pai, com a mãe, com as figuras de autoridade, com o nosso pastor, com o padre, com a religiosa, porque são crenças que com os avós, com os tios, com a babá, com a televisão, são aquelas crenças que ao longo da minha vida, lá de bem criancinha, eu aprendi, eu apropriei, e muitas vezes elas nem foram ensinadas, foram observadas. Eu simplesmente por observar, eu aprendi. E aí, se eu tive uma mãe que só se vitimizava, tipo assim, aquelas mães, o seu pai fez isso, o seu pai é aquilo, ou ainda um pai, a sua mãe isso, a sua mãe aquilo, e enfiava as crianças no relacionamento de casal, bem provável que eu tenha muita dificuldade de sair desse lugar. Bem verdade que eu deva ter muita dificuldade de deixar o pai ser pai em mim, de deixar a mãe ser mãe em mim. Agora, nessa vida atual, a força do meu pai, a força da minha mãe em mim. Então, essas crenças eu posso estar olhando. O que vem de lá? O que eu aprendi? O que não faz sentido mais? O que não faz sentido? O que pode ser diferente? Aqui uma sacada para você. Não é fazer nada melhor que o seu pai e nada melhor que a sua mãe. Porque nós não daremos conta. Nós não conseguimos. Porque, na verdade, eles são top das galáxias. Nosso pai é grandioso, nossa mãe é maravilhosa. Nós não temos problema com eles. Nós temos problema com as imagens criadas dentro de nós sobre eles. E essas imagens que a gente tem que diluir. Que a gente tem que, de fato, acolher e incluir. E então, a gente pode, com toda certeza, olhar para esse nível de crença e dizer assim, puxa vida, isso não faz mais sentido para mim. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer um pouco diferente. Realmente não faz mais sentido. Então esse é o primeiro nível de crença. E eu digo para vocês, aí você pode dizer, como assim? Esse é o nível mais fácil de resolver. Esse é o nível mais fácil de resolver. Nesse nível, quando você toma consciência, você consegue resolver com muita facilidade. O segundo nível de crença são os níveis de crença trazidos dos antepassados. Significa que é o nível de crença que está no meu DNA. O que significa? Vamos ver. Agora, a gente olhando assim a nível de população. As pessoas são mais gordas ou mais magras? Diz pra mim, pensa aí. Muito mais gordas. Por que são mais gordas?
Porque tem muito mais facilidade de comida. E por que tem muito mais facilidade de comida? Porque lá atrás nós não tivemos com tanta facilidade tanta comida. Os nossos ancestrais passaram muita necessidade, passaram fome, passaram escassez, passaram controle. Então nós achamos, quando sentamos diante de uma comida, que a comida vai terminar. E por isso nós comemos mais. Talvez se nós tomarmos consciência de que não falta comida, eu posso comer agora só o necessário, e em seguida eu vou ter de novo. Eu não preciso nem sair caçar para comer. Só que isso é essas crenças que vêm pelo DNA, pelas dores, pelo sofrimento. Quantos ancestrais nossos não tiveram direito a nenhum enterro, foram atirados além-mar? O quanto eu tenho medo da morte. Pensar sobre isso me assusta. Pensar que ela finda me dá um desespero. Sim, quanta dor, quanto sofrimento tem aí. São todas aquelas crenças que a gente tem que ir olhando e se autoconhecendo e percebendo dentro de nós aonde reverbera. Quando eu falo isso, aonde reverbera em você? Aonde o seu corpo sente agora essa minha fala? Aonde conecta com você? Qual lugar da sua alma se conecta? Para onde a sua alma olha quando eu falo sobre isso? Para onde o seu olhar vai? Então, essas são as crenças que estão no nosso campo morfogenético. Lembra que a gente falou a aula passada, e quem não falou, não estava na aula, não vai saber, não consegui explicar aqui, né? Mas é tudo aquilo que vem sendo trazido, tanto pelo campo morfogenético, quanto pelo DNA, quanto aquilo que me compõe, aquilo que está em mim. E aí é possível mudar isso? Claro que é. Lembra que eu expliquei também o quanto a gente pode mudar justamente pelo quê? Pelo aquilo que a gente está vivendo, pela forma como a gente está vivendo, pelas circunstâncias que a gente está passando, pelas escolhas que a gente vai fazendo, pela forma como a gente escolhe pensar e ver o mundo. E aí a gente vai então, e esse nível de crença precisa sim, às vezes ajuda, porque não demos conta de sair sozinho, nem de entender a complexidade disso. O outro nível de crença diz respeito a memórias da nossa coletividade. Significa que nós vivemos num país, num estado, numa região, num lugar de costume. Num lugar de costume. Ou seja, aquelas crenças que compõem o povo, o meu povo, ele faz com que faça parte de mim também. Então, muitas vezes, por exemplo, tem a Andréia Mineira maravilhosa aqui, que é a mineirinha que eu vi, não sei se tem mais mineirinhos aqui. Então lá em Minas, eles têm um hábito, uma cultura, ou seja, a cachaçinha mineira é algo comum. As pessoas tomarem antes do almoço, ser oferecido nos restaurantes, ou seja, isso faz parte daquela cultura. Aqui nós temos o chimarrão, e aí quando eu estou aberto, eu consigo acolher tudo. Quando eu estou fechado em mim, aquilo assim, como assim? Eu só tomo chimarrão, chimarrão que é bom, chimarrão que é maravilhoso, chimarrão inclusive não tem nenhum mal para a saúde. Chimarrão, por exemplo, é algo até digestivo. Chimarrão é que é bom. Vocês com essa cachaçinha mineira, isso não faz bem para a saúde não. Ou seja, aquilo faz tanto sentido que eu não consigo olhar além daquilo, porque o chimarrão também faz muito mal à saúde. Que em excesso, em temperatura inadequada, isso, aquilo. Não vou entrar no detalhe, mas você entendeu meu exemplo. Significa que aquilo que vem da minha cultura, né, antigamente, andar com uma peixeira, hoje não tem os nordestinos para aqui, mas era um facão na cintura, uma faca na cintura, era normal. Sai você agora na rua com uma faca na cintura. Mas você não tá com uma faca na cintura. Mas você está, muitas vezes, com o mesmo padrão de crença. Primeira coisa que eu digo pra você, eu puxo a faca da cintura. Porque é esse padrão que vem através da minha cultura. E daí você pode ir pensando, né? Eu vou trazendo o que vai vindo por aqui. Mas você pode dizer assim, eu não levo desaforo pra casa. É só peixeira lá na cintura. É só o facão lá na cintura. Entende que esses níveis de crença, quando eles não são percebido para nós, eles estão atuando inconscientemente em nós. E o que faz com que a gente tenha
algo profundo que isso sirva, sim, ele tem que servir, ele é força em mim. A gente acolhe e a gente diz assim, opa, eu faço um pouco diferente. Agora eu ia tirar a peixeira aqui, mas eu posso escolher. Isso não é meu. Que você, tipo o caso que eu contei da pessoa me agredindo ontem, porque entendeu tudo errado. Isso não é meu. Tanto não era meu que eu vi lá no final que era uma dor tremenda dele. Era uma dor tremenda. Que aquilo que eu falei conectou com algo da alma daquele ser. E que se ele está buscando se autoconhecer, ele pergunta, o que isso tem a dizer para mim? O Rock, meu querido coleguinha, que agora ele anda bem afastadinho, né, por causa das suas outras missões, e daí ele tá um pouco mais afastado até das lives. Acho que eu vou fazer uma campanha, volta Rock para as lives. O Rock tem uma frase que ele diz assim, ele sempre tá dizendo, o que, e é uma frase pra gente dizer pra gente, o que em mim está fazendo com que você faça isso comigo? Ou seja, se você me agride, o que em mim está criando agressão em você? De novo, é a consciência. Se eu recebo um café bom, o que em mim faz com que você me dê um café? O que, por exemplo, vem um monte de gente para a escola, o que em mim está criando para que você venha para estar comigo na escola? Entende? Então você pode estar olhando para a sua vida e olhando assim, o que em mim está criando a escassez que eu estou tendo? O que em mim está criando a tristeza que eu estou tendo? O que em mim cria a alegria de viver? O que em mim está criando a disponibilidade das pessoas estarem comigo, compartilhando? O que em mim está criando essa doença que eu estou carregando? O que em mim está criando o câncer que eu estou carregando? O que em mim está criando a depressão, a tristeza? O que em mim está criando a situação que eu estou passando? Se você não tiver medo de olhar a verdade liberta você. O que aprisiona você, o que faz você ficar preso, é a fuga de você das coisas que estão em você. Então, nós vamos agora para o próximo nível de crença. Resumindo, primeiro nível de crença, as crenças que vêm das nossas figuras de autoridade. Segundo nível de crença, as crenças que vêm do nosso sistema, de todo o nosso sistema. Terceiro nível de crença, as crenças que vêm do nosso povo, de quem nos compõe, de todos aqueles que fazem com que a gente, né, aqui a gente está no estado do Rio Grande do Sul, ou outro, na cidade tal, cada cidade, se você perceber, cada cidade é diferente, cada bairro é diferente. Então a gente é parte disso que está lá naquele lugar. E nós vamos para o próximo nível, quinto nível de crença, que é o nível de crença espiritual. E talvez você, como assim? São um nível muito mais profundo. É um nível que já vem conosco, que já vem profundamente conosco. É um nível aonde, de fato, nós começamos a ter consciência nesse nível, a nível de alma, de quem nós somos. E isso para mim tem ficado cada vez mais claro com os atendimentos individuais. Eu atendi uma mocinha, uma pessoa, que ela tinha assim muitos poucos dias e ela já tinha decidido algo sobre a vida dela. Eu atendi um moço que veio para mim com uma doença de coluna grave, assim, já tinha feito todos os exames sem aparentemente nada, e lá novamente, com 15 dias de gestação, ele se coloca com essa mesma dor dentro do ventre da mãe. 15 dias é apenas células, não existe uma coluna, não existe nada, é uma crença de algo que já vem espiritual, porque quando se encontra um óvulo, um espermatozoide, já existe aqui, naquele lugar, uma alma, e vem com a alma da família, com tudo que compõe a família, com tudo que eu escolho para mim, no pequeno livre-arbítrio que eu tenho. E aí você percebe, se eu não consigo cuidar das crenças, desse nível mais básico, daquilo que me ensinaram, que não faz sentido para mim mais, eu não consigo sair disso, como que eu faço para sair das crenças mais profundas? Eu preciso de autoconhecimento,
e preciso de um autoconhecimento. Quando eu de verdade acesso quem eu sou, a grandeza que eu sou, a abundância que eu sou capaz de diluir todos os níveis de crença. Todos os níveis de crença. Todos os níveis de crença. Então, quando nós ficamos nesse lugar, lá de novo, da vítima, nós não prosperamos na nossa vida. Nós não prosperamos em área alguma da nossa vida. Nem de saúde, nem financeira, nem dos relacionamentos, nem da área profissional, nem da felicidade e plenitude. Não há como, não tem jeito. Então, sair disso, compreender e saber que nós podemos. Podemos porque eu quero estar num nível profundo de escassez. Não é porque eu quero. É porque eu me permito me soltar na vida e tomar da vida tudo aquilo que ela apresenta para mim. Perguntas agora pra gente ir finalizando. Enquanto vocês escrevam as perguntas que eu vou responder para vocês desse assunto, vai me dizendo se fez sentido, se você compreendeu, qual o insight que você teve, o que vem para você. E eu quero convidar você ainda, que está aqui comigo, a vir para a escola. O que é a Escola Viva? É um grupo de pessoas que mensalmente se encontram para aprender mais sobre a vida, sobre essa abordagem maravilhosa de ver a vida com totalidade, ver a vida de forma completa, inteira, sistêmica, e a colocar esses conceitos, primeiro pensando sistemicamente, tendo consciência sistêmica e aplicando realmente na vida, no tanque e no fogão. Significa que eu boto na minha vida aquilo que eu estou agora aprendendo. A escola é para isso, é para tirar as vendas dos nossos olhos. E ainda tem vaga, se você quiser vir. A nossa primeira aula é dia 25 de março. Tem vários bônus, inclusive deles uma hipnoterapia por mês para ajudar você a clarear ainda mais. E aí, as pessoas, as vítimas, né, elas sempre vão achar desculpa, como aquela que eu contei. De manhã não dá, mas também de noite não dá. Então eu preciso ter algo especial para mim. Ou ainda, não dá, é muito caro. O caro eu quero dizer para vocês que equivale a um cafezinho por dia. Se você pagar à vista, significa R$ 3,33. Se você pagar em 12 vezes, R$4 por dia. Ou seja, se realmente você não conseguir fazer R$4 por dia, fazer mesmo, significa que eu posso fazer um bolo, fazer um pão de prato e conseguir fazer a escola. Aí, realmente, você está nesse lugar que a gente falou hoje, lugar de vítima. E vítima não faz nada, vítima não realiza nada, vítima inclusive não vive. Vítima sobrevive. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para existir. Existir na totalidade de viver. Na infância nos movemos por repetição e pelo exemplo. Quando passamos a ter personalidade própria? Sabe quando? Alguns dizem, aqui pegando isso, né? Desde o útero da mãe, nós tomamos aquilo que está acontecendo com a mãe. Não existe separação entre eu e a mamãe. Eu e a mamãe somos um ser só. A partir dali, dos 3 anos, 4 anos, a gente começa a entender que nós não somos a mamãe e que eu sou outro ser. Tanto que o bebezinho diz assim, a Jaque quer água. Dá pra Jaque. Então ele traz uma figura, e você percebeu os bebezinhos? Logo eu vou perceber, porque eu sou vovó. E já temos nome, Conrado, é o nome desse bebê lindo. Deixa eu dizer pra você, então o bebezinho, a gente começa a observar o bebezinho, a gente percebe que ele diz exatamente isso. Ele diz assim, dá água pra Jaque, dá pra Jaque. Quando ele faz isso, ele traz, quem me marcar, compartilho, quem quer vir pra escola pode me chamar lá. Vou respondendo ainda o Gustavo. Quando a criancinha percebe, ela percebe exatamente isso. Eu sou outra pessoa. Mas só que de verdade, quando que eu tomo identidade própria? Não é quando eu me torno esse bebezinho e que eu vejo que tem separação, que eu e a mamãe somos dois, não somos um. Eu só consigo tomar quando eu consigo entender, essa é a dor da mamãe, essa não é minha dor. Essa é a tristeza da mamãe, essa não é minha tristeza.
né? Essa é a raiva do papai com as mulheres, não é minha raiva com as mulheres. Essa é a raiva da mamãe em relação aos homens, porque ela observou que a mãe dela apanhava do papai, por exemplo. Essa não é a minha visão dos homens. Eu posso ter um homem muito diferente na minha vida. E aí você vai vendo, essa crença é uma crença que eu aprendi com a mamãe. Eu aprendi a ser triste com a mamãe. Porque, pensa só, eu, Jaque, desde os meus 9 anos eu vi um pai doente em casa. E olha que coisa interessante, né? Eu vi esse pai doente, então a criança aprende a conviver com a doença. Porque o pai está doente ali aquele tempo todo. Então essa criança pode desenvolver doenças e ficar doente igualzinho o papai. Pode fazer o que eu quis fazer, eu no teu lugar, deixa que eu morro no teu lugar. Fiz isso lá atrás. E por isso posso falar sobre isso, né? Talvez por isso que eu consiga ajudar algumas pessoas hoje. Então, eu no teu lugar, eu por ti, deixa que eu tiro você daí. E aí a gente vai para esse lugar de salvar o papai. Só que a criança não dá conta de salvar o papai. Ninguém dá conta de salvar ninguém. Ninguém dá conta de salvar ninguém. Daquilo que as pessoas escolhem. Só a própria pessoa. Então, quando eu faço isso, eu posso ir para esse caminho. Ou posso escolher ser saudável, feliz, cuidar de mim. E manter uma saúde para não ficar doente. Entende a diferença? Mas eu, de alguma forma, aquilo que aconteceu comigo me trouxe um aprendizado. Quando eu tomo consciência, eu vou dizer para você, Gustavo, eu tomei consciência isso bem depois. Bem depois. Não quando eu tinha lá meus 10 anos que eu quis fazer isso, 10, 11 anos eu quis fazer isso. Morrer no lugar do meu pai. Eu entendi isso depois de todos os processos de autoconhecimento. Por isso, de novo, eu convido para estar na escola porque é um caminho de solução, é um processo de solução. A escola, ela vai descortinando esse conhecimento, porque muitas vezes vocês vão dizer, isso não faz sentido, porque aqui dentro não faz sentido. Ele faz sentido para a nossa alma. E quando a alma se apazigua, quando a alma está em paz, tudo à nossa volta fica em paz. Tudo é possível ter lugar. Sentir e acolher tudo que foi feito, foi o que foi possível e a vida fica leve. Esse é o aprendizado. Só que é isso que a Karen está dizendo, é profundo. Ele é isso mesmo. Mas é como a minha cliente que eu atendi ontem de manhã. Eu fiz tudo já, que eu sei tudo. Inclusive ele é ajudante de ajudante, sabe? Quando é ajudante de ajudante, significa que a gente sabe. É tipo eu sei o que tem que ser feito. Mas em alguns momentos eu preciso de ajuda. Porque eu sozinha não dou conta. Eu acho, daí meu cabeção toma o lugar, né? A minha cabeça diz assim, é assim. Não é assim, precisa mais profundeza. Precisa sentir agora. Precisa agora acolher o que está acontecendo. Precisa agora tomar o que está acontecendo. E é em tudo. Não adianta a gente relutar. A gente tem que ser a docilidade da alma. E eu vou dizer para vocês, isso é um processo. Como que eu acolho tudo? E aí eu vou só dizer para vocês, das coisas mais simples. Por exemplo, hoje a empregada não veio, a rotina muda tudo. E eu fico furioso porque agora eu também tenho a rotina da casa, o que não estava previsto. Não, o que essa rotina da casa hoje quer me ensinar? O que eu tenho que conectar agora lavando louça? Um exemplo. O que eu tenho que conectar agora arrumando minha cama? O que eu tenho que conectar agora presente em mim para fazer o que tem que ser feito no dia de hoje? Então é disso que se trata. Essa abordagem, ela é grandiosa porque ela vai nos trazendo esses presentes de compreensão que muitas vezes nós buscamos uma vida toda e não encontramos, porque não vamos encontrar no livro. Nós vamos encontrar entendimento no livro, mas na alma e transbordar em nós na vida. Creio que respondi a pergunta do Gustavo. Mais alguma pergunta? Para que a gente possa manter o nosso horário aqui. Mais alguma pergunta, meus queridos? Gratidão. Eu sempre gosto, insisto em dizer, né? Sempre que a gente acessa essas informações, ela amplia essa consciência para todos nós. E mais, se nós tivéssemos um grupo de pessoas emanando muito amor para o mundo, o suficiente, porque existe em nós amor suficiente para curar o mundo. Mas nós não curamos nem a nós mesmos. Se nós compreendermos a grandeza do amor que existe em nós, nós seríamos capazes de curar o mundo. Então, quando a gente está assim, imerso nesse conhecimento,
que toca a nossa alma, o nosso coração, ele amplia e ele traz consciência ao mundo. Então estarmos aqui também é uma bênção para o mundo, falando disso, porque isso nos traz a possibilidade de sermos mais luz e menos escuridão aonde a gente está, para a gente e para os outros. Diz para mim aí, fez sentido? Quem está por aqui ainda, já estão se organizando para o trabalho, né? Para o trabalho. Diz para mim, senão eu vou encerrar. Mais alguma pergunta, só mandar. Gratidão mais uma vez. E aí o meu convite de novo, né? Vem pra escola, sai desse lugar de coitado, desse lugar que você não merece, desse lugar que não é pra você. Muito bom amanhecer se olhando, é verdade, né, Cris? Esse lugar que não dá pra você, como assim? Eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho dinheiro. Olha para suas crenças. Se você não tem, faz. Nessa vida, a escolha consciente e o inconsciente é sua. Em todos. Que bom, que bom. Patrícia é hipnoterapeuta. Então faz sentido buscar isso. Eu convido você realmente. A escola não é para criança. A escola não é para gente infantil. A escola não é para quem quer alguém para apoiar na sua vitimização. A escola é para adulto. A escola é para gente poderosa. Escola é para quem quer começar o dia se olhando, como diz a Cris. É para quem quer começar a vida e não importa. Tem alguns depoimentos sobre a escola e tem uma mulher linda, 70 e muitos anos, que tá lá. Tem o depoimento dela lá da escola. E aí a gente podia pensar, poderia estar fazendo crochê e tricô, que eu amo. Fazer tricô e crochê, amo. E nem, agora eu sou vovozinha, né? Mas ainda não tenho 70 e poucos. Poderia estar lá e é maravilhoso, porque todo artesanato abre a nossa mente, traz nossa criatividade, né, pra nós. Mas ela está lá porque ela ainda tem coisas que ela pode, na sua vida, fazer mais. Porque estamos nesse lugar. Se ainda estamos, é para sermos luz, para sermos amor. E se o mundo tá o que tá, é porque de alguma forma a minha escuridão reverbera lá do outro lado do mundo. Gratidão. E hoje nos encontramos. Temos aula da escola à noite, que é da escola do grupo 1, nós estaremos juntos. E hoje lá na escola nós vamos falar sobre mãe. Sim, os nossos relacionamentos têm a cara da mãe. Pensa só como é que vai ser a aula hoje, expandindo já desde cedo, gente. Prepare-se para que a gente possa acessar muita coisa boa à noite também. Beijo, 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 beijo. Qualquer dúvida, vem pra escola, quem não decidiu ainda. Espero vocês aqui.